Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Espero que tenham passado bem, tá? Tô com saudade de vocês. Vamos pegar o livro de história para dar continuidade ao nosso assunto. Vocês vão abrir na página 11, onde tem povos da antiga Mesopotâmia. Bora lá? Abre aí o livrinho e acompanha a leitura, tá? Tem assim, ó. A antiga Mesopotâmia foi ocupada sucessivamente por diferentes povos que, em geral, disputavam entre si o domínio das terras e do poder político na região. O mapa abaixo mostra alguns dos povos que ocuparam a Mesopotâmia ao longo do tempo, bem como a região em que cada sociedade primeiramente se estabeleceu. Então aqui, nesse mapa, tem alguns povos da Mesopotâmia. Acompanha aí no livrinho de vocês, olha aí no livrinho. E tem aí, ó, Ásia Menor, estão vendo? Aí tem aí os países, né, que faziam parte. Tem aqui no mapinha verde, tem aí, ó, assírios, amoritas, acádios, sumérios e caldeus. Então aqui, nessas bolinhas aí, tem as respectivas cidades. Nínive, Assur, Babilônia, Nippur, Ur e Lagash. Também tem Uruk. Bora lá. Aí tem aí, ó. Veja a seguir em que período cada povo se estabeleceu na antiga Mesopotâmia. Então aí nos pontinhos tem os povos que viveram aí na antiga Mesopotâmia. Sumérios se estabeleceram na região em 4.000 anos antes de Cristo. Os acádios fundaram um império, o primeiro na região, em 2.350 anos antes de Cristo. Os amoritas, em cerca de 1.900 anos antes de Cristo, conquistaram o império dos acádios. Depois, também fundaram um império, cujo governante mais conhecido foi Hammurabi, entre 1792 a.C. e 1750 a.C. Então, esse Hammurabi aí, ele foi um rei e ele tem um código, tá? Dele, o código de Hammurabi, onde as pessoas tinham que seguir. Depois, no finalzinho do vídeo, da explicação, Tia vai deixar aí um videozinho com esse código de Hammurabi para vocês verem. Bora lá. Os assírios ocuparam primeiramente o norte da Mesopotâmia e com o tempo conquistaram um vasto território. Os governantes mais conhecidos do império formado pelo povo assírio foi Assurbanipal, que esteve no poder até 626 anos antes de Cristo. Os caldeus eram povos que também conquistou a Mesopotâmia e fundou um império na região. Nabucodonosor foi seu governante mais famoso entre 604.000 anos antes de Cristo e 542.000 anos antes de Cristo. Então aqui, ó, na página 12, tem aí o código de Hammurabi. Tia vai dar uma lidinha para vocês e depois eu vou deixar o vídeo, tá? É pequenininho, dá para vocês assistirem, é bem interessante. Bora lá. Para entender o funcionamento da vida política na Mesopotâmia, vamos conhecer o exemplo de um dos governantes da região, Hammurabi. Entre 1792 e 1750 anos antes de Cristo, Hammurabi destacou-se pela organização e criação de diversas leis que passaram a ser válidas para todos os súditos de seu império. Entre os conjuntos de leis emitidos em sua época está o chamado Código de Hammurabi, que estabelecia regras para a vida em sociedade. Ou seja, Hammurabi, como era um rei, um governante, ele criou ali em seu império leis. Essas leis foram conhecidas como Código de Hammurabi. Então, por que ele criou essas leis? Para que a ordem acontecesse no seu império, para que prevalecessem a ordem. Então, essas leis, até hoje, ó, está escrita em uma tabuleta, tá? Está escrita lá e tá no museu essa tabuleta para quem quiser visitar. Vamos lá. Esse conjunto de leis contava com 282 cláusulas que foram gravadas em um monumento de pedra, basalto negro. Em 1901, esse monumento foi encontrado por pesquisadores em Susa, antiga cidade que fez parte do Império Babilônico. O Código de Hammurabi continha antigas leis que já existiam entre os povos da Mesopotâmia e organizava outras que tratavam de direitos, deveres, punições e propriedades. Então foi um código muito importante ali, porque ele tinha todos os súditos ali do Império de Hammurabi, tinha que seguir
esse código, essas leis que estavam escritas ali no Código de Hammurabi. Então ele teve êxito, teve sucesso em seu império devido aí a essas leis criadas por ele. Bora lá. Aí tem aí, ó, o monumento com o Código de Hammurabi tem 2,25 metros de altura e sua superfície é coberta por um texto de escrita acádica. Atualmente, esse monumento está preservado no Museu de Louvre, em Paris, na França. Então, é esse aqui. Tia vai deixar o videozinho agora para vocês assistirem, tá bom? E vou deixar também uma atividade que será escrita, tá? Vocês vão aí escrever essa atividade, porque esse novo, conhecendo o Antigo Egito, só na próxima aula a gente vai ver, tá bom? Então, vou deixar agora aí o Código de Hammurabi, esse videozinho bem interessante para vocês verem. E a atividade eu vou deixar no grupo, também na plataforma Plural, tá? Para vocês responderem bem direitinho. Beijos para vocês e até a próxima nossa aula de História. Na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, lugar este, que é conhecido como o berço da civilização, parte dos homens passou a viver em cidades. O processo de urbanização trouxe uma série de benefícios para o homem. Nas cidades, o comércio floresceu e os avanços científicos passaram a ser mais frequentes. Contudo, a vida na cidade também fez aumentar os conflitos e os desentendimentos entre os homens. Para pacificar e evitar conflitos entre os membros da sociedade, foram instituídas as leis. O primeiro Código de Leis escrito, que se tem registro, ficou conhecido como Código de Hammurabi. Este compêndio de leis babilônicas, gravados em pedra, registra como deveria ser aplicada a justiça nos mais diversos casos, podendo se tratar de disputas por propriedade e atos contra a vida. Este Código de Leis foi escrito por volta do ano 2000 a.C., durante o reinado do rei Hammurabi da Babilônia. O reino da Babilônia era o mais vasto de sua época e Hammurabi teve papel crucial em sua consolidação. O rei se autoproclamava um enviado de Deus para criar uma sociedade justa e ordeira, e sua autoridade lhe foi concedida por Marduk, uma divindade babilônica. Antes da criação dos códigos escritos, as leis se sustentavam apenas nos costumes da comunidade e, na maioria dos casos, tinham uma base religiosa. Aqueles que não se enquadravam aos moldes dos costumes vigentes de seu grupo sofriam as mais diversas represálias. Estes poderiam ser alvos de simples chacota ou se tornarem párias dentro da sociedade, mas também poderiam estar sujeitos ao banimento e até mesmo à pena capital. A convivência entre grupos distintos passou a se tornar comum nas cidades da antiguidade, que muitas vezes se diferenciavam em hábitos e costumes, e por isso se fez necessário o surgimento das leis que estariam acima dos costumes de cada grupo. O famoso Código de Hammurabi tinha como objetivo cumprir este papel. E a famosa frase, olho por olho e dente por dente, inspirada na lei de Talião, sintetiza o espírito do código. E assim, todo delito teria sua punição proporcional. As leis foram gravadas em grandes pedras de basalto e ficavam expostas em praça pública. Uma destas grandes pedras foi encontrada em 1901 por arqueólogos franceses e hoje se encontra em exposição no Museu do Louvre, em Paris. Grande parte dos crimes tinha como castigo a pena de morte, mas nem sempre a vida exigida era do autor do delito. Se uma casa mal construída desabasse e matasse o filho do proprietário, o filho do construtor seria condenado à morte para satisfazer a justiça. O fato das leis estarem gravadas em pedra tornava muito difícil a sua modificação, e por isso as leis permaneciam imutáveis e sem emendas por séculos. A Constituição brasileira tem em seu corpo algumas cláusulas pétreas, como, por exemplo, os direitos e garantias individuais. Elas são chamadas de cláusulas pétreas porque elas não podem ser modificadas, como se fossem realmente gravadas em pedra. O Código de Hammurabi influenciou vários outros conjuntos de leis que vieram posteriormente, como é o caso da antiga lei judaica trazida por Moisés.
Foi com o surgimento das primeiras raízes do direito na Mesopotâmia que foi possível que o homem pudesse viver em grandes comunidades com uma certa harmonia. E assim, o homem continuou sua marcha, uma civilização.